A gratidão promove equilíbrio. E equilíbrio é sinônimo de saúde. Por isso que é tão por isso que é tão interessante. Equilíbrio é sinônimo de saúde, que é sinônimo de felicidade quando a gente fala de saúde mental. A gratidão torna uma balança que todos nós temos, que é inclinada para o negativo. Se eu ganho R$100 ou se eu perco R$100, o perder R$100 desencadeia muito mais estímulos no meu cérebro espontaneamente do que ganhar R$100. Se eu deixo de ganhar um abraço e ganho um abraço, o deixar de ganhar um abraço, a rejeição provocada por isso, promove no meu cérebro e no meu corpo muito mais reações. E isso é como o nosso cérebro funciona espontaneamente. É fácil. Percebe no seu dia vai todo certo. Acontece uma coisa ruim, o que acontece? O dia inteiro foi ruim. Quando a gente faz e torna o exercício da gratidão diário, contínuo, quando você consegue perceber nas pequenas coisas, a luz agora está ligada. Você e eu estamos vivos, a câmera está funcionando. Isso parece banal e não é. Quando eu faço esse exercício, o dia fica mais leve, ou no mínimo, eu faço um balanço desse negativo que na verdade você vai perceber que é muito menor do que parece e o positivo muito maior. A prática da gratidão é uma disposição do nosso coração. Não é uma ação simples qualquer. É um estilo de vida. Eu aprendi também que a pessoa que é grata, ela é uma pessoa feliz. Normalmente ela é uma pessoa feliz. É que ninguém nasce sabendo. As pessoas talvez não saibam lidar com as nossas diferenças. E isso não faz delas pessoas más, pessoas ruins. Elas simplesmente talvez não tiveram contato com uma pessoa diferente, enfim. A vida pode nos dizer muitos nãos. Muitos deles nós mesmos dizemos para nós. A gratidão é uma das emoções mais espetaculares que o ser humano tem o privilégio de sentir. A gratidão faz com que, nesse momento, tudo que eu tenho, e não o que eu já tive ou o que eu vou ter, seja suficiente para que eu possa me sentir um privilegiado. Para que eu não tome algo que parece banal como banal, porque nada é banal. O nosso encontro, a reportagem, a televisão, você está agora em casa podendo assistir isso tranquilo no seu sofá, isso parece a coisa mais banal do mundo, e mais à toa do mundo, e mais simples do mundo. Não é. Estar vivo não é banal. Ter seu cérebro funcionando, permitindo que você esteja consciente, atento, falando, movimentando os membros, não é. E essa percepção, esse exercício de pegar aquilo que parece básico, que parece normal, e entender que isso é um baita de um privilégio, faz com que a gente consiga dar mais valor ao que a gente tem. Isso não quer dizer que você não possa sonhar mais, isso não pode dizer que você não possa querer mais coisas, mas definitivamente achar que porque você já tem, isso não é valorizável ou não vale nada, é um desperdício de estar vivo. Que tudo tem seu tempo. A gente tem o tempo de plantar, a gente tem o tempo de colher, a gente tem o tempo de regar, tem o tempo de recomeçar. A história não fala dos covardes. Ouvi um filme do cara que teve uma ideia e não criou nada? Então a história fala de quem teve coragem, de quem com todo esse medo, com todas essas deficiências, foi lá e fez. Só tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Tem os catadores de feijão e os catadores de diamante. Os catadores de feijão são aqueles que toda manhã pegam o pote de feijão, joga na mesa e começa a separar o que não serve, o que não vai dar certo, o que tem que ser descartado, o que é ruim. E tem sempre esse olhar. O catador de diamante é aquele que vai para um rio, ali no riachozinho do rio, procurar no meio da lama alguma coisa que possa brilhar, que possa ter valor, que possa ser lapidada e transformada no diamante. Porque tem 3 pontos que gosto de soar bem familiar para vocês, que fazem a diferença. Uma é que você tem que ter foco, você está correndo. 2, você tem que planejar aquela corrida, que horas você acelera, a corrida é longa, não dá para acelerar no começo. E 3, você tem que ter persistência. Porque um monte de vezes, uma maratona, você fala, vou parar, meu Deus, estou exausto. E você tem que chegar até o final. É uma maratona que você corre em conjunto, né? E o bacana da corrida não é a chegada, é exatamente essa corrida. Então, nesse primeiro momento, você escolher as pessoas, os parceiros certos, as pessoas que sonham com você, que vão te levantar como balão e não te pesar como âncora, faz muita diferença. Quanto mais grato eu sou, mais eu estou contente com a minha situação atual. Eu não estou me comparando com o passado, não estou ansioso pelo futuro, eu estou aqui e agora. E isso é o único tempo mental que existe. Quando eu me perco no passado ou me perco no futuro, eu aumento o risco de ansiedade e de depressão. Por isso que o exercício da gratidão, inclusive,
pode ser um tratamento ou uma prevenção para ansiedade e depressão. A minha sensação quando eu estou grato é de pertencimento. Manda um obrigado por áudio ou por mensagem agora, pelo seu telefone, para uma pessoa que você queria agradecer há muito tempo e que você acabou deixando passar. Veja a delícia que vai ser a resposta que ela vai dar e a sensação que você vai ter de volta quando ela voltar para você. Não é que você tem que esperar o retorno, não espera, só manda por mandar. Mas eu te garanto que isso cria ondas de positividade que felizmente retorna e o dia fica melhor, seu e da pessoa que você mandar, e ele vai ter um ato de gratidão provavelmente, que vai levar um ato de gratidão e felizmente você acaba expandindo essa onda do bem, essa onda de gratidão e de equilíbrio.